Paz do Senhor. Amém. Estou feliz por estar aqui. Eu quero parabenizar as irmãs, tanto daqui da sede como das congregações que têm permanecido com a mão no arado nos trabalhos de oração. É um trabalho árduo, difícil, não é aquele trabalho que as pessoas se empolgam, e eu fico feliz em saber que tem irmãs e irmãos que, na sua determinação, continua intercedendo pelo reino de Deus. Isso é uma coisa muito rica. Mas sem delongas, querido, no livro de João, Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo de número 21, e o versículo 11. Eu vou pedir para você deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos passar por alguns versículos, começando do capítulo 20, depois da leitura a gente vai meditar em alguns versículos que aqui me chamou a atenção. Eu acredito que vai também chamar a atenção dos irmãos, principalmente na lição que ele vai nos conceder nesses versículos. Tenha paciência, a palavra vai ser mastigada na tarde desse dia. Glória a Deus. Creio que teve aqui pregadores que pregaram com muita eloquência, com muita garra, mas agora chegou o momento de remoer. Capítulo 21 de João, Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 21 e o versículo 11 diz assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede, não se rasgou a rede. Deus abençoe, pode sentar. No capítulo 20, vai tratar sobre a ressurreição de Jesus. Jesus foi morto, foi sepultado, e na madrugada do primeiro dia, as três irmãs chamadas Maria, três irmãs eu falo no sentido da fé, elas decidiram ir até o sepulcro para perfumar em Jesus, colocar bálsamo, colocar perfume em Jesus. Só que os túmulos daquela época, principalmente das pessoas que tinham condições, e Jesus foi sepultado em um sepulcro de uma pessoa que tinha condições, que era o José de Arimateia, eles eram escavados na rocha calcária e era colocada uma grande pedra na entrada. Não era fácil tirar, não era qualquer pessoa, tinha que ter 2, 3 homens para tirar aquela pedra. E foram as mulheres que elas, indo pelo caminho, ficavam pensando: como nós vamos retirar a pedra? Como nós vamos remover a pedra? Talvez se fosse alguém da atualidade, não fosse até o sepulcro, porque ia pensar: não adianta a gente ir, porque chegar lá o túmulo vai estar fechado, nós não vamos poder entrar, porque vai ter uma pedra. Mesmo assim, elas, sabendo que elas não podiam tirar a pedra, elas decidiram ir. Isso é uma lição para mim, uma lição para nós. Quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. Por quê? Porque o fato delas irem, elas podiam ir. A parte delas era ir. E tirar a pedra, já que elas não podiam tirar, Deus tirou por elas. Então aqui está uma lição muito grande para a minha vida. Eu sei que tem coisas que são impossíveis na obra, no reino, mas tem aquelas que são possíveis. Eu vou fazer as possíveis sem me preocupar com as impossíveis, porque já foi dito aqui que para Deus nada é impossível. Quando elas chegaram lá, a pedra estava removida, Jesus não estava no sepulcro, elas correndo retornaram aonde estavam os discípulos para dizer que roubaram o corpo de Jesus. Veja, elas não investigaram o caso, elas não analisaram o caso, elas viram, e aquilo que elas viram, elas falaram, sem conferir.
dizendo que tinham roubado o corpo do Senhor. Mas não, ele tinha ressuscitado. Mas como elas não investigaram, começaram a falar algo que não era correto, por falta de vigilância, de atenção. Os discípulos, na verdade, 2 discípulos, Pedro era um dele, e provavelmente o João, que é o escritor, que era um jovem ainda, eles decidiram ir até o sepulcro e foram correndo a toda, para ver aquela história. Quando chegaram lá, o João, que era mais novo, passou na frente de Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E chegando na porta do sepulcro, ele parou e não entrou. Pedro chega na sequência e entra no sepulcro. João não entra. Mesmo sendo o primeiro a chegar, João não entrou. Esperou Pedro chegar, e quando Pedro chegou, entrou. Sabe qual é a lição que eu tenho aqui nesta palavra? Nem sempre aquele que chega primeiro é o que entra na frente. Nem sempre aquele que chega primeiro é o que entra na frente. Ou seja, a lição que eu aprendo aqui, mais uma lição: não adianta eu me estressar, eu me afobar, eu me aperrear, me estressar, me agoniar. Eu vou fazer como disse Jacó: eu vou no passo do gado. Pode chegar 1, 10, 100, 1000 na minha frente, mas não vai entrar se a vez é minha. Então não se apavore, minha irmã. Não se apavore, meu irmão. Vá com calma, vá com tranquilidade. Não se preocupe porque estão passando na sua frente, porque estão tomando a sua frente, porque estão chegando primeiro. Mas se é você que vai ser o primeiro a entrar, ninguém vai tomar a sua vez. Glória a Deus. Aí Pedro chegou. A Bíblia diz que ele se abaixou e entrou. E quando ele se abaixou, ele viu os lençóis no chão. Aqui está no texto do capítulo 20. Ele viu os lençóis no chão. Aí o João também se abaixou e viu. Coisa linda. Não, essa revelação aqui é maravilhosa. Maria também vai fazer isso. Eu vou chegar na vez de Maria, que mesmo chegando na porta do sepulcro, só conseguia ver se abaixasse. Só consegue ver quem se abaixa. Só consegue contemplar quem se abaixa. De cabeça erguida, de nariz empinado, não vê. Aleluia. Aí eles entraram. É o versículo 5, ó. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Foi João, se abaixou. Versículo 6, chegou pois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Aqui eu entendo que ele chegou, mas não se abaixou, ele só viu quando entrou. Versículo 7, viu os lençóis no chão, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Aqui tem um mistério, porque eles envolviam o morto, enrolava tipo uma múmia com lençóis ou ataduras, colocava lá e no rosto colocava um lenço, tipo esse lenço que a gente usa para enxugar o suor, enfim, colocavam. E esse lenço ele também era usado na hora das refeições. Na hora que as pessoas de dinheiro, pessoas ricas, iam comer, eles tinham um lenço. Os pobres usavam um pedaço de pão molhado e limpava no vinho e limpava a sujeira da boca. O rico tinha um lenço. Se o rico estivesse à mesa comendo, fazendo uma refeição, almoçando ou jantando, e ele precisasse sair da mesa para ir resolver alguma coisa, se ele fosse voltar novamente para a mesa, sabe o que é que ele fazia? Ele pegava o lenço, dobrava com jeitinho e colocava no canto da mesa. Quem chegava ali, o servo que colocava a mesa ou tirava a mesa, colocava a comida ou tirava, se ele chegasse ali, não visse o patrão dele, o senhor dele, mas visse o lenço dobrado lá no cantinho da mesa, ele era uma mensagem para ele.
era um sinal, era um código. Ele sabia que o patrão ia voltar novamente para a mesa. Veja, Jesus Cristo, ele ressuscitou, pegou o lenço, dobrou, rolou com jeitinho e colocou a parte. Não deixou jogado em cima dos lençóis, não. Ele dobrou, ajeitou e deixou a parte. Ele estava dizendo: eu vou voltar. Eu fui, mas eu vou voltar. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Eu estou saindo um pouquinho de tempo, mas eu vou voltar. Eu estou me afastando, mas eu vou voltar. Eu vou chegar novamente. Não vai ficar assim, não. Eu vou voltar. Aleluia. E quando eles viram isso, eles voltaram, mas a Maria ficou. Versículo 11. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Veja que para ela ver, ela também precisou se abaixar. O difícil é querer se abaixar, meu irmão. O difícil é querer se diminuir. O difícil é querer se apequenar. Mas só vê que se abaixa. Aí ela se abaixou e viu 2 anjos, uma cabeceira e outra aos pés. Aí eles perguntam, eles fazem, os 2, a Bíblia diz que os 2 perguntam para ela, não é só um não, os 2 perguntam: por que você está procurando um vivo entre os mortos? Aleluia! Por que você está procurando um vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Versículo 14, olha que coisa linda, preste atenção nisso aqui. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Porque no versículo 13, disseram-lhe a mulher: por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. O tiraram daqui, eu vim à procura dele. E não estou achando, tiraram daqui, eu não sei onde é que ele está. Eu quero ver o mestre. Aí no versículo 14, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Aqui ele se revela que é Jesus. Eu não vou ler para não ficar extenso. Aqui ele se revela que é Jesus. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe qual é a revelação disso aqui? Porque Maria, as outras que foram com ela, também o Pedro e o João, eles foram para ver o que estava acontecendo e ver se encontravam Jesus, se achavam Jesus. E era a principal preocupação de Maria: eu quero encontrar o meu mestre. Eu quero colocar perfume nele, unguento nele, embalsamá-lo, eu não estou achando. Mas o texto diz: e virando-se ela para trás, sabe quem foi que ela viu? Jesus. Sabe por que é que tem muita gente que não está achando Jesus? Porque está procurando e olhando para o lugar errado. Muita gente não acha Jesus porque procura e olha para o lugar errado. Tem gente ainda procurando Jesus na cruz, mas Jesus não está mais na cruz, não, mano, já saiu da cruz. Tem gente procurando Jesus ainda na manjedoura. Ele não está mais na manjedoura, não, rapaz. Tem gente que nem os sábios do Oriente procurando Jesus no palácio de Herodes, ele não está mais lá, não. E onde é que ele está, pastor? A besta de Deus glorificada e com todo o poder dos céus da terra. E sabe onde é que ele está também? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está lá. Mas nós estamos querendo achar Jesus no lugar errado. Às vezes nós queremos achar Jesus na vida do pastor, às vezes se decepciona. Aleluia. Na vida da irmã, do irmão, do fulano, às vezes a gente procura Jesus no lugar errado. Você tem que virar o olhar para achar Jesus. Pois bem, quando ele se revela para ela,
Ele diz: olha, vai, diga aos meus irmãos, porque eu ainda não subi ao Pai, eu tenho que subir o Pai, e eu vou me encontrar com eles. Aí no versículo 3, já no capítulo 21, os discípulos, a partir do versículo 1 do capítulo, eles estão com medo, eles estão escondidos, eles estão com medo dos judeus, da perseguição, porque mataram o mestre dele. Então, se mataram o chefe, imagina os súditos. Então eles ficaram assustados e se esconderam. Aí de repente o apóstolo Pedro disse: olha, eu vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia no início, antes de conhecer Jesus, antes dele me chamar, eu vou voltar a pescar. Os outros disseram: nós vamos também. Pegaram o barco, pegaram as redes e foram pescar. Passaram a noite pescando e não pescaram nada, não apanharam nada. Aí de repente Jesus aparece lá na beira do mar, quando eles estão voltando da pesca. Versículo 3: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz: foram, pescaram a noite toda, não apanharam nada. Versículo 4: sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Estava claro, mas ele estava distante. E quando a gente fica distante de Jesus, a gente não consegue reconhecer. Então Jesus pergunta no versículo 5: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não tem nada para comer. Passamos a noite pescando e não pegamos nada, não apanhamos nada. Aí é quando Jesus diz: lancem a rede para o lado direito. No primeiro encontro de Jesus com Pedro, eles também estão pescando, passaram a noite e não pegaram nada. Jesus Cristo disse assim: lancem-se ao mar alto, ou seja, vá lá para o meio do mar e lancem as redes. No primeiro encontro, por quê? Jesus mandou eles irem para o mar alto, entrar lá para o meio do mar para poder pescar, porque como era o primeiro encontro, eles ainda não tinham um conhecimento de quem era Jesus. E quando a gente não conhece quem é Jesus, irmãos, para a gente alcançar a bênção, a gente tem que ir lá para o meio do mar. Mas nesse caso, que eles já tinham conhecido Jesus, já tinham andado com Jesus, já tinham experiência com Jesus, não precisarem mais para o meio do mar. Aleluia. Só precisa para o meio do mar aquele que ainda não conhece Jesus, que ainda não tem intimidade com Jesus. Aí a bênção fica mais difícil, mais complicada. Mas quando você passa a conhecer Jesus, a ter intimidade com Jesus, a ficar mais íntimo de Jesus, a bênção vai ficar bem pertinho de você. Aleluia. Não, Senhor, nós não temos nada, não apanhamos nada. Lancem a rede para o lado direito. Aí lançaram a rede, irmãos. A rede ficou cheia de peixe na hora. Aí alguém disse: isso é o Senhor. Eu não estou conseguindo reconhecê-lo por causa da distância. E também Jesus Cristo estava diferente da hora da crucificação. Isso é o Senhor, aleluia. Não, rapaz, mas está parecendo que está mais gordo, está mais magro, o cabelo parece que está mais longo, está mais cheio, está mais liso, está mais caracolado. É ele ou não é? Bom, não está dando para reconhecer assim a fisionomia, as características físicas, mas pelo milagre, pela presença, pela operação, pela unção, pela glória, pelo poder, é ele. Porque quem tem fé não precisa ver, não, só basta sentir. Aleluia! Eita, glória a Jesus. Aí, quando alguém disse que era Jesus, Pedro não contou a história, irmão. Pulou na água e saiu igual um peixe, querendo ver Jesus. Os discípulos vieram também arrastando a rede. Aí a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, que olharam para Jesus,
tinha um fogo aceso. É porque quando Jesus chega, o fogo acende, sabe? Quando Jesus Cristo chega, ele taca fogo. Aleluia. Às vezes tem uma lenha ruim, ele pega fogo, parece que é mulungu, bananeira, mas tem uma lenha boa de fogo. Aleluia. Mas é porque é fora, mas não, é graveto, pega fogo e... Aí tinha um peixe assando e tinha pão. Aí eu comecei a pensar, ora, Jesus Cristo chegou e disse assim para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram: não, a gente não tem nada. Aí então lance a rede para o lado direito. Aí lançaram e pegaram 153 peixes grandes. Não era peixe, não era manjuba não, meu irmão. Era coisa grande, meu irmão. Não sei o que, mas era peixe pesado. A rede sofreu. O barco ficou assim, meio tenso assim, vira, mas não vira. Foi, meu irmão? Eu não estava lá, mas eu sei que foi assim. Aí quando chegaram, que olharam, Jesus Cristo estava com peixe assado e pão. Então por que foi que Jesus Cristo perguntou se eles tinham alguma coisa para comer? Se Jesus Cristo já tinha pão e peixe ali. Deixa eu contar um segredo para os irmãos. Todo milagre que acontece, irmão, não é para beneficiar a Deus, não é para beneficiar a gente. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, não é porque Ele está precisando, não é você que está precisando. Não é para beneficiar, é para beneficiar você. Não é para obedecer, é para o seu bem. Então aprenda a obedecer e fazer o que Deus manda. Porque é para a tua bênção, é para a tua vitória chegar, é para o teu milagre chegar. Um irmão está me devendo, ele disse que tem não sei se é uma série bíblica, que conta a história extra bíblica da palavra, e ele revela que cada milagre que acontece na Bíblia tem um porquê. A primeira pesca mesmo, que Pedro ainda não conhecia Jesus, ele foi pescar, segundo o estudo dessa série, no dia do descanso. Ele não podia trabalhar naquele dia. Só que Pedro, ele era um camarada que tinha algumas dívidas, até dívida de jogo ele tinha. E ele estava preocupado porque estavam ameaçando ele. Então ele foi pescar naquele dia para tentar ganhar um dinheiro extra que não afetasse a economia de casa para poder pagar aquela dívida que ele tinha. Quando os amigos deles de pesca souberam disso, foram ajudá-lo. Porque é diferente de hoje. Não, hoje quando vê você na desgraça, você acaba infeliz. Eu não mandei, não, eles foram ajudar. Foram lá, não, vamos ajudar o Pedro. Olha, era um dia que não, era o sábado. Assim conta a série. Aí eles passaram a noite pescando, não pegaram nada. Jesus Cristo sabia daquilo, aleluia. O mar não favoreceu, a pesca não deu certo, o esforço foi vão, o trabalho foi vão, a noite de sono, aleluia, e nada deu certo. Passou a noite trabalhando, se esforçou, vamos parafrasear, orou, jejuou, consagrou, se santificou, buscou a Deus, foi para a vigília, para o ciclo de oração, para a consagração, buscou a Deus de toda forma, de todo jeito, e no final nada deu certo. Aí alguém olhou e disse: vai falir. Aí Jesus Cristo chegou lá, disse: olha Pedro, eu sei da tua situação, eu sei do teu problema, eu sei da tua luta, da tua dor, eu sei o que é que tu estás passando, e hoje eu vim aqui, Pedro, para resolver esse teu problema, para dar uma solução para esse teu problema, para dar uma saída para esse teu problema, para abrir essa porta que ninguém abriu, Pedro. Hoje eu vim aqui para mostrar que sou Deus e tenho todo o poder nos céus e na terra, e vou operar o milagre na tua vida, Pedro. Lembre-se, todo milagre de Deus não é porque Deus quer aparecer, quer se exibir, não. É porque alguém está precisando de Deus fazer o milagre. Aleluia. Não, Deus não é, como é que eu posso dizer, um showman que vem para o culto para fazer um show de milagre, não. Deus opera quando há necessidade do milagre acontecer. Deus não opera para satisfazer a minha vontade, para engrandecer o meu nome. Deus opera quando sabe que alguém está precisando de milagre. E se tem alguém na tarde desse dia que aqui está carente, necessitado, que está apavorado, pode ter certeza, chegou a hora de Deus fazer a tua vida.
Aleluia. Estou terminando. Versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Porque pela lógica da física, da matemática ou qualquer outra ciência que possa estudar esse fenômeno, era para a rede se romper, era para a rede se rasgar, porque eram 153 grandes peixes. A lógica era que a rede ia romper, ia rasgar, porque a quantidade de peixes e o tamanho dos peixes trazia essa probabilidade de que a rede ia rasgar, ou seja, a rede não tinha capacidade para suportar o tanto e o tamanho dos peixes. A rede não era apta, não foi projetada, não foi feita, não foi tecida para aquele tanto e tamanho de peixe. Mas Deus manda dizer para você na tarde desse dia, se você tem fé, acredite, aleluia, a bênção vai ser tão grande na minha vida e na tua vida também, que alguém vai olhar e vai dizer, não vai suportar tanta bênção. É muita bênção, é muita glória, é muita graça, é muita azeite, é muita presença. Não vai assim, porque Deus vai me capacitar e vai te capacitar para fazermos aquilo que alguém acha que a gente não tem condição nem capacidade para fazer. Aleluia! Então não fique assustado, meu irmão, não fique assustada, minha irmã, porque o Jesus que me chamou, o Jesus que te chamou, aleluia, e vai providenciar a bênção, o milagre. Não se preocupe se a malha da sua rede é fina, não vai se romper, não vai se rasgar, não vai se perder nada, não vai escapar nenhum peixe, não vai escapar ninguém, vai tudo ficar dentro do projeto que Deus determinou, dentro do plano que Deus determinou, dentro daquilo que Deus já te escreveu e já assinou. Louvado seja Deus. Descansa, fique em paz, porque aquele que prometeu é fiel e poderoso para me dar e para te dar vitória. Termina agora. A única reclamação que ele vai fazer para você é baseada no hino. Não vou cantar o hino, mas o hino diz: quem mandou largar a rede? Está pesando? Porque o peixe é grande e são muito, mas não é para largar a rede. Não, mas eu vou largar a rede, porque se a gente forçar, vai rasgar, a gente vai perder os peixes e a rede não vai perder nem peixe nem rede. Não é para largar a rede. Aleluia. Não vai se ferir ninguém, não vai se machucar ninguém, não vai ter prejuízo nenhum. É só não largar a rede. Só vai perder a bênção, o milagre, a vitória quem largar a rede. Sustenta a rede para aquele que chamou é fiel.